E aí, amigos, tudo bem? Sou Jorge Souza, o rei do Bizu. Vamos a mais uma aula. Eu já estava um tempo querendo fazer isso. Vamos falar sobre a prova 10 de 2019, que foi uma das provas mais chatas dos últimos anos, né? Vocês sabem que a prova da ESA, a parte de língua portuguesa, não é uma parte que dá tanto problema. Mas essa prova dela foi um pouquinho chata. Vamos falar sobre ela, vamos comentar essa prova. O que é que nós temos aqui? Essa questão, aqui ó. Conheci, pois, Ari Ferreira, quando comecei a trabalhar em clínica médica. Portanto, em 1924. Os termos sublinhados, observem o seguinte, sabem que pois ele acaba trazendo uma explicação. Só que eu costumo dizer sempre aos meus alunos, para todos os meus alunos, né, eles nunca cairiam numa situação dessa, e vocês agora não vão cair, por quê? Qualquer conjunção entre vírgula é conclusiva. Qualquer conjunção entre vírgula é conclusiva. Então, observe. Conclusão. Cadê? Conclusão, 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 conclusão. Já está aqui já a minha resposta. Até porque o portanto é conclusivo sempre, né? Então tá aí a resposta dessa primeira questão, bem tranquila, né? Aqui, ó. Até coloquei aqui o comentário logo depois, né? Toda conjunção entre vírgulas é conclusiva, né? Nesse caso nós estamos falando de oração coordenada, tá bom, meus amigos? Vamos ver a próxima questão. Essa foi a questão de literatura. Leia os versos a seguir e assinale a alternativa que os analisa corretamente. Observe. Vozes veladas, veludosas, vozes. Já sabem o que é, né? Olha aqui. Volúpias, violões, vozes veladas. Isso aqui é a literação. Repetição de fonemas consonantais. E onde é que eu vejo esse tipo de coisa? Que trabalha com o sensorial do ser humano. Aquela época, né, de doideira, que o pessoal estava muito naquela situação de religiosidade, porque tinham perdido, segundo a Revolução Industrial. Sabe, já aconteceu isso na França. Isso é simbolismo. Isso é simbolismo. Eu tenho aqui ó, na letra A. Combinação vocabular provocada por ênfase da sonoridade típica do simbolismo. É isso aqui que eu tenho. Né? Essa repetição de fonemas consonantais e tem também a repetição de fonemas, né, vocálicos, né, que seria a literação. Mas aqui nós estamos falando. Aqui tem um comentário. Olha o comentário. A repetição da consoante V, que é o que aconteceu, né, o tempo todo ali, caracteriza a literação. E a repetição das vogais O, que eu tenho também lá, né, eu voltar. Opa, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. O, olha o aqui mais uma vez, aqui o, violões, ó, vozes. Então, tem repetição de fonemas consonantais e de fonemas vocálicos, né? E o que eu tenho nisso? Né? Eu tenho a literação e a sonância. E aí eu tenho a característica do simbolismo que estimulava os sentidos e experiências sensoriais. Então, seria a letra A, né? Nessa situação foi até bem tranquilo, o problema é saber se nós tínhamos estudado ou não a parte do simbolismo, mas é uma questão mistura, né, de figuras de linguagem com literatura. Isso aí. Vamos lá, vamos seguir. Para que ninguém a quisesse, esse é o texto que caiu na ESA, né? Mariana Colassani. Porque os homens olhavam demais para sua mulher. Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Isso é típico de um homem enciumado, né? Para que parasse de olhar para a mulher dele, ele mandou que ela descesse a bainha dos vestidos, né? Que baixasse, né? Para não ficar aparecendo muitas coisas, e parasse de se pintar, para não ficar passando batom, esse tipo de coisa. Antes disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, aquilo que eu falei, né? Jogasse fora os sapatos altos dos armários, tirou as roupas de seda das gavetas, tirou todas as joias. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, olhar viril, né? Desejoso, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os cabelos, os longos cabelos, ó. Tosquiou-lhe os longos cabelos. Então ele chegou e ó, cortou os cabelos lá da esposa, da namorada, sei lá de quem fosse. Né? Isso foi uma ação física que a pessoa cometeu contra a mulher, né? Agora podia viver descansado. Então, na cabeça do cara que cortando o cabelo da mulher se tornou feia e aí ninguém mais olhava para ela. Ninguém olhava duas vezes. Isso é a cabeça do cliente, né? Homem nenhum.
se interessava por ela. Esquivava-se como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Continuando o texto, né? Aí, vamos lá, o texto. Então, tão esquiva se fez, né, que ele foi deixando de ocupar-se dela. Então, ele começou a cagar para ela, né? Permitindo que fruísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, vou botar pra cá, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então ele mesmo fez isso tudo com a cliente, né, com a namorada, com a esposa, né, com a mulher, e ele mesmo perdeu o desejo, né? Ele acabou com o desejo dos homens pela esposa e ele também perdeu o desejo. Então ele trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que lhe restava dos cabelos. Mas ela tinha se desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Né? Aí vem a questão. Assinale o item que a explicação que ocorre ao exceto citado, né? Que a explicação assinale o item que a explicação que corresponde ao que foi citado. Beleza, está lá. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. A esposa perde a matéria que a torna a ser. Aí eu tenho, continuou andando pela casa de vestido de chita. Reforça a ideia de que o homem não se importava com a esposa. Continuou? Não, ele se importava, até porque ele começou a trazer, né, vestidos, batons, esse tipo de coisa para ela, né? C. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. Ela não tem mais atitudes humanas por causa da anulação de sua identidade. Permitindo que fluísse em silêncio seus cômodos. A esposa silencia para agradar o marido. Se silencia para agradar o marido? Não, ela não silencia, não. Ele que faz isso. Ninguém a olhava duas vezes. Sua aparência não mais chamava atenção. Ninguém a olhava duas vezes. Sua aparência não chamava atenção. É isso aqui. Né? Ninguém olhava duas vezes porque ela não chama mais atenção. Depois que ele cortou o cabelo dela, depois que fez aquele monte de coisa. Né? Aí o que eu tenho aqui? Ó? Deixa eu até apagar. Aqui, ó. Aí eu tenho aqui os comentários, né? De todas as questões. Se vocês quiserem, vocês dêem uma pausa aí, podem dar uma olhada. E aqui eu tenho gabarito e letra E, como nós acabamos de falar. Tá aqui, está correta, pois o fato de ninguém olhar para a mulher duas vezes demonstra que ela parou de chamar a atenção, nenhum homem interessava-se por ela. Tá? Então, essa situação dessa questão. Aqui nós temos uma questão típica de ESA, né? Típica de ESA. A ESA adora esse tipo de questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas. Na escrita, a palavra paroxítona é a que possui a penúltima sílaba tônica. Né? Então, o que nós temos aqui? Vamos passar aqui a questão que ela está aqui desmembrada. Na questão A, o que eu tenho? Publica, isso aqui é um verbo, publicar. Eu publico, tu publica, ele publica. Se fosse pública, teria acento. Mas aqui é publica, então essa aqui é a mais forte. Essa é uma paroxítona. Isso é um verbo, publicar. Eu publico, tu publica. Não é pública. Se fosse pública, teria um acento. Aqui é publica, verbo. Eu publico, publico. Então, astronauta, essa é a mais forte. Viajaram, essa é a mais forte. História, essa é a mais forte. Então, a letra A era a alternativa correta. Olha o que eu tenho na B. Né? Paris é homoxítono. Brasil é homoxítono. Então, está fora, né? Londres é paroxítono, Munique até é paroxítono, né? Na C eu tenho Brasília, ó, paroxítono, tá certo, né? Amazônia é paroxítono, Califórnia paroxítono. Agora Júpiter, proparoxítono, inclusive tem um acento por causa disso, para provar que toda proparoxítona é acentuada. Na letra C eu tenho universalidade, aqui está dentro, né? Depois significado, está dentro. Singapura está dentro. Agora, país é uma oxítona, tá bom? Inclusive, acentuada por C e ato. A letra E está errada. Rubrica é paroxítona, né? Planetário, paroxítona também. Satélite, aqui ó, tem um acento. Proparoxítona. E fenômeno também, proparoxítona.
foi essa a explicação dessa questão, né? A pegadinha era exatamente pública, né? Tem pública e tem pública. Essa era a pegadinha, ficando a letra A mesmo. O que eu tenho aqui? Seguindo aqui, essa próxima questão, nós comentamos lá na leitura do texto, né? Marina Colaçan exalta tanto a violência física quanto a violência simbólica praticada contra a mulher. Assinale o item que há um exemplo de violência física. A violência física que ele comete com ela é quando ele faz o quê? Quando ele corta os cabelos dela. Ele comete essa violência física, né? Pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos. Seria isso daqui. Aqui eu tenho a violência física, quando ele pega, né? Aqui não, foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, aqui já não é mais física, né? 2 armários tirou as roupas de seda e da gaveta tirou todas as joias. Não é violência física, ele acabou tirando, foi uma violência psicológica. Então foi letra A, até aqui, ó, a alternativa A é a correta, pois o homem encostou a mulher para cortar cabelo, encosta ela e faz o corte, tá? Depois eu tenho aqui, assinale a alternativa em que todas as palavras possuam encontros consonantais. Então, qual é a sacanagem dessa questão? É fonemas para que eu saiba se eu tenho dígrafo ou realmente encontro consonantal. Samba, samba foneticamente, ó, samba. Isso aqui não é um encontro consonantal. Isso aqui é um dígrafo vocálico. Tá vendo? Já está fora, porque é só encontro consonantal. Clima eu tenho aqui encontro consonantal. Essa aqui está certa e apto também está certo. Né? Agora vamos para a segunda. Exceção, como é que eu faço exceção? Eu falo exceção. Então isso aqui, ó, é um dígrafo. Não é encontro consonantal, já está fora, cara, né? Mundo, isso aqui é um dígrafo. Ó, mundo, né? E som da mesma coisa. Todos esses aqui são dígrafos vocálicos. Mnemônico, aqui eu tenho um encontro consonantal. Obturar, aqui eu tenho encontro consonantal e subdelegado eu também encontro consonantal, essa aqui mesmo. Jejum, eu não tenho nenhum encontro, nada, né? Jejum, isso aqui vai ficar, o U vai ficar nasalizado só, mas, né? Aquilo, ó, aquilo, isso aqui não tem o som do U, então também é um dígrafo, e chave, o CH, o som é de X. Sucção, aqui eu tenho encontro consonantal. Istmo tem encontro consonantal. E chave, aqui ó, o som é de X, tá bom? Então tá aqui a letra C, que seria a nossa questão. Aqui está o comentário, né, da banca, que eu acabei colocando para que vocês observassem, mas está lá. Então, tá aí, ó, a banca tá aí. Observaram? Dá uma pausa aí quem quiser ficar olhando, dá uma congelada. E vamos lá para a próxima questão, né? Deixa eu ver essa questão aqui. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem corresponde, né, à frase, né? Qual é que está correta? É isso? Assinale a alternativa em que a figura de linguagem corresponde. Então vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó. Preferimos o desconforto no estômago vazio. Estômago vazio deve ser fome, né? Catacrese? Não, catacrese é quando eu faço uso de uma palavra por uma mais, né, consagrada, tipo pé de mesa, dente de alho, esse tipo de coisa. Não é isso daqui. Aquele o surpreendeu e foi morar longe. Antítese, antítese são contrários. Eu não tenho contrário aqui. Família é prato difícil de preparar. Família é como. Vocês sabem que sempre que eu faço uma comparação de uma coisa com outra, e não tenho a palavra como, mas ela fica subentendida, né? Se fosse família é como prato, aí eu teria uma comparação ou símile. Aqui eu comparo, mas não tenho como. Então realmente é uma metáfora. Essa aqui é a questão correta. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Ironia é o contrário do que você quer dizer, né? Mas aqui não, realmente isso é uma verdade, então não é ironia. Ironia é sempre o contrário do que você quer dizer. E aqui a última, né? Às vezes dá vontade de desistir. Metonímia. Metonímia é quando eu falo uma coisa e me ligo em outra, tipo, vamos tomar uma redonda, né? Respeita meus cabelos brancos, esse tipo de coisa. Então aqui não é metonímia, mas aqui nós temos, né, a questão correta, aqui, ó.
Família é prato difícil, família é como, né? Um prato difícil de preparar. Vamos para a